Então vamos dar continuação ao conteúdo, página 164. Sistema genital e reprodução. A reprodução, ela depende de um conjunto de órgãos especializados para essa função. E esses órgãos, eles formam o sistema genital. Eles apresentam diferenças entre mulheres e homens. Então aqui a gente tem os dois órgãos, o masculino e o feminino. O feminino é esse da esquerda e que é completamente diferente do masculino, que é o da direita. Vamos aprender um pouquinho sobre eles. Sistema genital masculino. Então, sabe-se que na puberdade, os testículos, eles começam a formar os espermatozoides. Os espermatozoides são células masculinas e que ficam armazenadas até que sejam eliminadas por meio da uretra, em uma ejaculação. E lembrando que esse canal da uretra é o mesmo canal que também sai a urina, ok? Na puberdade, é comum terem a ejaculação involuntária enquanto dormem. E essa ejaculação involuntária é chamada de poluição noturna. Esse fenômeno é bastante normal e é super saudável acontecer isso. Então, por ser normal, é saudável e que não causa nenhum mal ao organismo ou à saúde da pessoa. E quando o homem ele atinge essa idade adulta e inicia uma vida sexual, ocorre a diminuição dessas poluições noturnas, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem uma figura do sistema genital masculino e que ela é ampliada para a gente estudar o que é composto cada partezinha do sistema. O primeiro é esse aqui, e no livro fala que é o testículo, são os testículos. E eles têm a função de produzir e armazenar os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas. O 2 é o sacro escrotal. Esse sacro escrotal, ele vai fazer o envolvimento dos dois testículos. Ele tem a função de proteger os testículos. Já a terceira, que é este canalzinho aqui, esse é o canal deferente e ele tem a função de conduzir os espermatozoides até a uretra. Já o número 4, que é essa partezinha aqui, é a próstata. É uma glândula que produz uma secreção que, juntamente com os espermatozoides, compõe o sêmen. Já essa outra parte, que é o número 5, é a vesícula seminal. É uma glândula e, assim como a próstata, ela produz um líquido que compõe o sêmen. E esse líquido, esses dois líquidos que a próstata produz e que a vesícula seminal produz, ele vai auxiliar na movimentação do espermatozoide até o local onde vai ocorrer a fecundação. Já o número 6, que é essa partezinha aqui, ó, essa partezinha é chamada de uretra e é o canal do pênis, por onde o sêmen e a urina são enviados para fora do organismo. E já o número 7, que é a parte de fora do pênis, o número 6 é a uretra, que é a parte de dentro, e a parte de fora é o pênis, onde deposita o sêmen com os espermatozoides no canal vaginal, além de participar da eliminação da urina, ok? Então, essa aqui é uma imagem que vai estar representando esquematicamente, simplificada, o sistema genital masculino. Já o sistema genital feminino, na puberdade, as meninas passam a ovular uma vez aproximadamente a cada 28 dias. Então, a cada 28 dias, todas as meninas, quando entram na puberdade, elas fazem a ovulação. O que é essa ovulação? É um ovócito, chamado de célula sexual feminina. Ele é liberado e passa para a tuba uterina, onde pode ocorrer a fecundação, isto é, a união
com o espermatozoide, célula sexual masculina. E se a fecundação não acontece, a face interna do útero ele sofre uma descamação. E essa descamação ela causa um sangramento. E esse sangramento é chamado de menstruação. Então, toda mulher, quando ela entra nesse período de puberdade, ela vai passar por esse processo. Então, a primeira menstruação, ela acontece por volta dos 12 anos de idade, mas existe também pessoas que aos 10 anos, 11 anos, pode ocorrer a menstruação, e pessoas também com 14, 15, 16 anos também possa ocorrer essa menstruação. Então, pode ser que pessoas acontecem mais cedo ou pode ser que pessoas acontecem mais tarde. Mas tudo isso é um motivo de procurar a sua mãe. Meninas, procurem a sua mãe, pergunta sobre isso. Se já ocorreu, pergunta. Se não ocorreu, pergunta. Então, tudo é algo que vocês têm que ter esse contato com a sua mamãe, ok? E na ausência da menstruação, é um dos primeiros sintomas que a mulher tem indício de que está grávida ou não, ok? Então aqui a gente tem o sistema genital feminino, aqui é uma ampliação dessa figurinha aqui, e a gente, igual também fizemos com o sistema genital masculino, vamos fazer com o feminino. Então, o número 1, que é essa partezinha aqui, vocês podem ver que do outro lado também tem uma partezinha que também é idêntica à outra parte do lado. Vamos ver o que é essa parte do sistema genital? Então, a primeira parte é os ovários. Eles são os locais de produção e armazenamento dos ovócitos, células sexuais femininas, e dos hormônios sexuais femininos. Então, temos essa segunda partezinha aqui, que é uma tuba, e ela é chamada de tubas uterinas, quanto o lado direito quanto o lado esquerdo tem. Então, as tubas uterinas, elas conduzem o ovócito até o útero. E o número 3, que é essa partezinha aqui, que toda mulher tem e só tem um, não tem dois igual o ovócito ou as tubas uterinas. E essa partezinha aí é chamado de útero. É o local de desenvolvimento do bebê durante a gestação. Então, o ovário, que fica nessa partezinha aqui, ela vai soltar o ovócito, e o ovócito ele vai passar pelas tubas e vai se alojar aqui no útero. E a última parte é o número 4, que é chamado de vagina. Ela liga o útero com o ambiente externo, ok? Então, isso aqui é a representação esquemática do sistema genital feminino, ok? Virando a página, a gente vai falar um pouco sobre fecundação e gravidez. A gravidez, ela acontece quando o ovócito é fecundado pelo espermatozoide. Aqui a gente tem um ovócito e tem vários espermatozoides em volta desse ovócito. Então, ela acontece quando um único indivíduozinho desse, um único espermatozoide, ele fecunda, ele entra dentro do ovócito. Então, o que acontece? Quando ele entra dentro desse ovócito, o espermatozoide entra dentro do ovócito, é formada a primeira célula de um ser. E essa primeira célula, ela é chamada de zigoto. E essa célula, ela vai se dividir muitas e muitas e muitas vezes até formar um embrião. Lembrando que um homem, ele pode ejacular milhares de espermatozoides. Então, só um, ele entra no ovócito, ok? Mas, porém, entretanto, existem algumas coisas que acontecem que a gente vai aprender ali mais pra frente, quando ocorre 2 espermatozoides, quando entra no ovócito, ok? A gente fala mais pra frente. Então, depois que houve a fecundação,
formou a célula chamada zigoto, e essa célula começou a se dividir várias vezes, igual está aqui nessa figurinha aqui, ó. Ocorre o quê? A gestação. Então vamos falar um pouquinho dessa gestação. Após 8 semanas de gestação e sucessivas divisões celulares, o embrião passa a ser chamado de feto. Então, após 8 semanas, o embrião ele passa a ser chamado de feto. Com cerca de 2 meses, o feto já tem braços e pernas. Também é possível observar o cordão umbilical. Aqui a gente tem um feto. Esse feto ele tem 8 semanas. A gente já consegue analisar aqui, ó, o bracinho, a perna do feto. Podemos ver que aqui é a cabeça. Aqui já tem o formato da barriguinha. Temos uns ocelos aqui, que são os olhos. E também é possível observar, além do cordão umbilical, esse cordão umbilical é onde o feto vai receber da mãe o gás oxigênio e os nutrientes que ele necessita para ele ficar lá dentro da barriguinha da mamãe, ok? Pessoal, na página 167, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na leitura, tá bom? Com os órgãos e o sistema já formado, depois de cerca de 36 semanas, o feto está completamente desenvolvido e, na maioria das vezes, fica posicionado de cabeça para baixo. Quando o feto está pronto para nascer, por volta de 40 semanas, ocorre o rompimento da bolsa cheia de líquido que o protege. Em seguida, os músculos do útero da mamãe se contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo e permitindo a saída dele pelo canal vaginal. Logo após o nascimento, o cordão umbilical que liga o bebê ao corpo da mãe é cortado pelo médico. A partir desse momento, os pulmões do bebê se enchem de ar e ele passa a respirar por conta própria. Nesse momento, é muito comum a criança chorar. O choro permite ao bebê inspirar o ar e expandir os pulmões e realizar as trocas gasosas necessárias para o funcionamento do seu organismo fora do útero da mamãe. Então, aí vocês conseguem analisar aqui a mamãe. Temos a glândula mamária, no qual ela vai estar produzindo leite, que vai ser essencial para a primeira alimentação do bebê. Temos 2 imagens aqui, que é o bebê ainda dentro da barriga da mamãe, com o seu cordão umbilical, e está bem na fase final da gestação. E logo à direita, um bebê recém-nascido, que também ainda está com cordão umbilical, mas que acabou de nascer. Então, pessoal, lembrando o que foi falado nos slides anteriores, pode ocorrer, será, 2 espermatozoides fecundando um ovócito? E se ocorrer isso, o que acontece? Por que algumas gestações formam 2 bebês e outras só um? Que pergunta interessante, hein? Então vamos tentar responder essas perguntas, né? Aqui tem uma figura de como é a formação de gêmeos. Aqui ocorreu... Eu tenho dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, que pode ser chamados de univitelinos, e os gêmeos fraternos, que são chamados de bivitelinos. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho um irmão gêmeo. E eu e o meu irmão, nós somos gêmeos bivitelinos. Então a gente vai saber o que é um gêmeo univitelino e um gêmeo bivitelino. Ok? Mas antes disso, como vimos, após a fecundação de uma célula, ela se divide e ela forma todas as células de um corpo de um indivíduo, certo? Então, um único óvulo, ele é fecundado e ele se divide em 2 células. Então, tá vendo aqui o espermatozoide, ele fecundou um óvulo e a partir disso ele se divide em 2 células. Lembrando que essas 2 células elas vão se dividir e vão ser 2 células idênticas,
no qual vão ser chamados de zigoto. E esse zigoto ele continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Então, depois que ela se separa, as duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos, que são chamados de univitelinos. E lembrando que esse ser que vão ser gerados dois indivíduos, eles são produzidos por um espermatozoide e um óvulo. E depois que ele for fecundado, ele vai se dividir em duas células iguais, que vai formar dois indivíduos. Já os indivíduos que vão nascer, que vão ser bivitelinos, o que acontece? Um homem ele vai lançar vários espermatozoides, milhares de espermatozoides. E quando acontece uma gestação de bebês bivitelinos, é porque ocorreu duas ovulações. A mulher soltou dois ovócitos. Então, dois óvulos são fecundados. Então, dois óvulos eles vão ser fecundados e cada um por um espermatozoide e vão começar a se dividir. Eles vão começar a se dividir, no qual vão formar os zigotos e eles vão continuar se dividindo até formar duas massas de células independentes. Então vai ter uma célula aqui, outra célula aqui. Então, essa célula que eu estou falando, ela forma uma placenta. Essa placenta é essa pelezinha aqui que vai envolver o indivíduo e que vai proteger todo o bebezinho, toda a gestação dele. E aqui vai formar um líquido e esse líquido também protege o bebê. Então aqui há duas massas de células que originam dois gêmeos fraternos independentes. Eles vão ter duas bolsinhas aqui, ó, que são bolsas independentes. Já esses aqui, eles criam só uma bolsa e essa bolsa ela se divide, mas ela não se separa, formando gêmeos univitelinos e gêmeos bivitelinos. Duas placentas, uma placenta, ok? Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês lessem com o papai de vocês ou com a mamãe a leitura da página 169 e depois fazesse os exercícios da página 170 e 171, ok? Vamos tentar fazer igual a gente fez com os outros exercícios. Terminou, tira foto e me manda, ok? Muito obrigado e bom final de semana para todos.